naturais e vai o quê? Vai se autocurar. Por exemplo, imagine só. Quem aqui já se cortou? Na cozinha, fazendo alguma coisa? Todo mundo já se cortou alguma vez na vida, né? Quem aqui já se queimou, se furou? Vocês ainda estão queimados e furados agora? Por quê? Porque nós temos um processo de autorregeneração do próprio organismo, né? Que Deus colocou para se autocurar. Entendeu? É o efeito Wolverine, vamos dizer assim. O quê? Vai ser tudo regenerado. Imagine se nós não tivéssemos isso. Estaríamos todos dilacerados. Por tanto de cortes e queimaduras que nós levamos pelo resto decorrer da nossa vida. Né? Então, Deus, por sua misericórdia, Ele colocou esse processo natural em nosso organismo. Mas para que Ele venha atuar de uma forma perfeita, é necessário que eu venha o quê? Respeitar, obedecer, as leis naturais do meu ser. Eu tenho que respeitar. Porque se eu passar do limite, vai ter enfermidade. O que Deus deu como alimento? Texto muito conhecido, tá? Vamos lá, diz aqui, E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dei semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dei semente, ser-vos-á para mantimento. Toda a erva verde lhe será para mantimento, né? Gênesis, capítulo 1, 28 e 30, ok? Os irmãos com certeza já conhecem esse texto, né? E aí, aqui, a gente observa o cuidado de Deus, né? Eu sempre gosto de fazer os irmãos refletirem acerca do búfalo, cavalo, o boi. São animais fortes, resistentes, que eu tenho certeza que ninguém aqui tem coragem de lutar com um, mas ele só come capim. Deus, na sua infinita sabedoria, amor, cuidado e zelo para com cada um de nós, Ele nos deu o quê? Uma variedade de legumes, vegetais, né? De cores, aromas, sabores, tamanhos, de acordo com o gosto de cada um. Eu gosto de muita coisa azeda. Tamarindo, limão, tudo que é azedo, pode me dar que eu fico feliz. Tem pessoas que já não gostam, mas tem pessoas que gostam de coisa mais doce. Uma melancia, uma banana, um mamão. Ou seja, isso é o cuidado de Deus para com cada um de nós. Só que a gente não está interessado no cuidado de Deus, não. Né? E eu pergunto para os irmãos, quando foi? Se Deus deu isso daqui, então quando e por que Deus autorizou que o homem comesse carne? Quando foi que isso aconteceu? Aonde? No dilúvio, verdade, né? Porque a vegetação foi toda destruída, né? Por consequência dos nossos pecados. Tá vendo o que a gente faz com que Deus... A gente é muito teimoso. A gente impulsiona Deus a fazer coisas que Ele jamais faria se fôssemos obedientes. Desde o princípio. Aí, por conta das nossas faltas, dos nossos erros, Deus teve que fazer o quê? Tomar uma decisão drástica em prol da humanidade para salvar. Foi necessário destruir toda aquela geração praticamente a partir de Noé. E aí também toda a vegetação foi destruída. Autorizou comer, né? Ali ele permitiu, não que ele aprovasse. Ele permitiu, porque foi o jeito, não tinha nada para comer, mas ele especificou em Levíticos 11, né? Alimentos limpos, alimentos impuros, mas não era para continuar até hoje. Inclusive, o espírito de profecia, ele é muito claro em dizer, né? Que se houve algum tempo em que foi saudável comer, hoje não é mais. E ela fala, hoje não é mais, na época dela, 1863. E hoje, como é que não está? E aí, sabe o que aconteceu? Passa aí, meu jovem, por favor. Satanás, ele fez algo. O que foi que ele fez? Ele o quê? Fez uma reunião com seus demônios. E aí, para poder eles planejarem o que eles poderiam fazer para destruir a raça humana. Olha só o que aconteceu nessa reunião. O próprio Satanás teve a ideia, né? De que ele tocaria, né, no fruto da vide e também no trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento e convertê-los-ia em veneno, que arruinaria as faculdades físicas, mentais, morais do homem.
dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Ele conseguiu? Conseguiu. Por quê? Porque além de nós termos uma tendência, assim, uma inclinação para as coisas erradas, a gente prefere fazer a vontade do diabo. Essa que é a realidade. Porque é mais fácil. Porque é a nossa tendência. Nossa inclinação. E aqui tem um outro texto que diz o seguinte: anjos maus estão se esforçando para obter domínio sobre toda a criatura humana. Tudo quanto é o quê? Tudo que prejudica a saúde. Não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. Moralidade. Eles tentam acabar com isso. Quem que está fazendo isso? Anjos maus, demônios. Demônios. Anjos caídos. Agentes de Satanás ali. Tentando o quê? Destruir a família humana. Tentando nos impedir de reivindicar o caráter de Deus nos últimos dias. Nós temos que estar firmemente fundamentados na reforma de saúde, assim como esteve Daniel e seus amigos. Se hoje fosse colocado diante de nós uma estátua, será que permaneceríamos firmes? Muitos de nós não, sabe por quê? Já estamos sendo sutilmente doutrinados a aceitarmos o domingo como dia de guarda. Diagnóstico cristão que está em Gálatas 5, 22, 23. Qual é esse diagnóstico? Nós olhando para nós mesmos e vendo se nós temos esse fruto. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Domínio próprio, vamos enfatizar um pouquinho do domínio próprio, sabe por quê? Porque está escrito que a intemperança no comer, mesmo de comida saudável, exercerá debilitante influência sobre o organismo, embotando as mais vivas e santas emoções. Eu olhei um texto bem ali fora, no mural, falando a respeito da glutonaria. Ou seja, a gente precisa ter domínio próprio, precisamos aprender. Por quê? Porque senão as nossas vivas e santas emoções, elas serão embotadas, deturpadas. E Deus necessita hoje de pessoas com mente clara, sã, para poder compreender das coisas espirituais, ter mais facilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Gente, esse texto é muito forte. Olha só. Ao lidar com as vítimas da intemperança, cumpre nos lembrar que não estamos tratando com pessoas de são juízo, mas com aqueles que de momento se acham sobre o poder de um... Paulo disse que o Deus desse mundo é o estômago, o ventre. Por quê? Porque a gente gosta muito de comer. Comer muito, comer nos horários errados e comer o que não se deve comer. E aqui está dizendo o quê? Que às vezes eu posso estar sobre o poder de um demônio, porque eu estou sendo o quê? Intemperante. Texto muito forte. Ai, mas isso aí eu acho que não é verdade. A gente tem o exemplo de Pedro. Pertinho de Jesus, ele estava o quê? Possesso. Que dirá hoje, estamos com a nossa natureza degradada. Muitos dos que condescendem com o apetite acabam separando-se de Deus. É impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. O nosso objetivo, ao renunciarmos às coisas que nos afastam de Deus, é isso aqui, ó, alcançar a perfeição cristã, porque senão ninguém vai para o céu, se achar que vai pecar até a volta de Jesus. Então, para que isso seja possível, eu preciso ter domínio próprio. E é difícil, porque exatamente aonde os nossos pais caíram é onde a gente cai hoje. Apetites e paixões. Apetites e paixões. Eva caiu no apetite e Adão caiu pela paixão. Ah, deixar minha mulher assim, vagando por aí, pecando. Não, vou ficar com ela. Né? E aí, apetites e paixões. E hoje nós caímos muito nisso. Olha esse outro texto. Deus não pode deixar que seu Espírito Santo repouse sobre os que, embora sabendo que deve comer para ter saúde, persistem numa conduta que enfraquecerá o corpo e a mente. Deus, ele não pode. Aqui, ó, é a palavra de Deus isso aqui, gente. É a palavra de Deus. Ele não pode deixar. Por quê? Porque se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso dar condições para que ele venha habitar em mim.
Essa é a parte humana que eu preciso fazer, da renúncia, do sacrifício. Ele desperta em mim o desejo, mas eu preciso o quê? Eu preciso renunciar, abandonar. Por que devo retornar ao regime original? Diz aqui, ó. Nosso Criador tem nos provido dos vegetais, grãos, verduras, todos os elementos de nutrição necessários para a saúde e força. A carne de animais não fazia parte da alimentação de Adão e Eva antes de sua queda. Se frutas, vegetais, grãos não fossem suficientes para satisfazer a vontade do homem, então o Criador cometeu um erro ao prover para Adão. Deus já errou alguma vez? Vocês conhecem algum erro de Deus relatado? Eu não conheço. Então, se ele não errou aqui, de jeito nenhum. Né? Existe um outro texto que fala que é unicamente necessário, e ali existem todos os nutrientes que nós precisamos para nos mantermos bem e com saúde. O quê? Nesses grupos bem aqui, ó, né? Os vegetais, grãos, frutas, verduras e tudo mais. Não há necessidade de uma carne. Porque o nosso organismo ele não foi projetado para isso. O nosso suco gástrico não foi projetado para isso. Se fôssemos verdadeiramente carnívoros, nós mataríamos uma galinha bem aqui e comeríamos ela na mesma hora. Mas o que a gente precisa fazer com a pobre da galinha? Depois de matar ela? Tem que despenar a coitada, tirar o sangue dela, despenar a coitada, aí depois tem que escaldar ela, aí tem que temperar para cozinhar, para só aí eu comer. Mas bota na frente de um tigre, vê o que ele não faz. E por que a gente não come com pena, com unha, com tudo? Porque o nosso suco gástrico não foi projetado para isso. Mastigação nada foi. Nós não temos força humana para isso. Vamos lá? Pode passar aí, viu? Uma crise se aproxima. E diz aqui, Ezequiel 7, 19. Atirarão sua prata nas ruas, e seu ouro será tratado como coisa impura. Sua prata e seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor, e não poderão saciar sua fome e encher os seus estômagos. Servirão apenas para fazê-los tropeçar na iniquidade. Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque se Deus está nos aconselhando a comer da maneira mais simples e saudável possível, é porque uma crise se aproxima. E se eu sou acostumada a comer somente do bom e do melhor, eu vou ceder. O tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, está precisamente sobre nós. E somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. As únicas pessoas que poderão passar por este momento sem renunciar à fé são os que estarão firmemente fundamentados na mensagem da reforma de saúde, assim como esteve Daniel e seus amigos. E para nós finalizarmos, repetidas vezes tem o Senhor dado instrução de que o seu povo deve se retirar das cidades e ir para o campo, onde poderão cultivar o seu próprio alimento, porque chegará um tempo em que não poderemos nem comprar e nem vender. E Satanás introduziu na nossa mente, através da mídia, que coisa ruim é ir para a roça. Ixi, eu vou para a roça desse jeito. Fartura é na roça. E era pequenininha a nossa hortinha, mas era fartura. Não precisava comprar, né? Então, que Deus possa nos abençoar e que possamos ter essa promessa. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé, confiando nessa promessa maravilhosa do nosso Pai, e vamos orar. Grandioso Deus, aqui estamos, Senhor. Felizes, Pai, porque o Senhor nos ama, cuida de nós, e embora não mereçamos, mas a Tua graça tem nos alcançado todos os dias. Toma-nos em Tuas mãos, e que Tu possas, Senhor, enviar Teu Santo Espírito para nos ajudar a colocarmos em prática as Tuas verdades. A luz, Senhor, que chega a nós, não é o que nós queremos, mas sendo a Tua vontade, nós queremos, Senhor, fazê-la. Que Tu venhas despertar em nós este desejo. Toma-nos em Tuas mãos, esteja no decorrer desta programação, que possa ser
como um manancial para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.